Nessa segunda aula, gente, dando continuidade, era só para beber uma aguinha. Já tomaram a aguinha, já foram ao banheiro. Agora vamos retomar. Essa segunda aula, lá na televisão, na aula da TV, ela foi explicada, né, em cima da gramática. Lá vocês tiveram alguns conhecimentos morfológicos que estudavam sobre o substantivo no singular e no plural, sobre o substantivo masculino e feminino, sobre o sufixo ão, inho e zinho. O ão deixa no aumentativo, a palavra normal vai para o aumentativo, o inho e o zinho é para o diminutivo, ok? Essa parte aí para explicar para vocês. Então, essa parte vocês estudaram lá com a professora. E eu vou agora passar outros exercícios para vocês ficarem bem atentos, ok? Então vamos lá. O que é um substantivo singular? Substantivo singular, ele se refere apenas a um elemento. E o substantivo no plural, ele se refere a mais de um elemento, a partir de dois. A partir de dois elementos. O que é isso, professora? Se eu falo assim, um lápis, eu estou falando apenas de um elemento, então é singular. Singular se refere a uma coisa, a uma espécie, a um objeto, a um animal. E plural é quando se refere a dois objetos, a duas pessoas, contanto que seja plural. Plural é mais de dois. O masculino é quando se refere ao masculino mesmo. Sempre é usado antes do masculino um artigo o, que a gente chama o, ou então numeral um. Mas só que não é numeral, é artigo. É o nome do numeral. Ou então os, ou uns, alguns, né? Então vamos lá. Quando eu digo assim, portão, o que é que eu vou botar antes da palavra portão? É o artigo a, é o artigo o ou é o artigo os? Aí você vai estar falando só de um portão, então é o artigo o, quer dizer, o portão. E se eu disser portões, eu estou me referindo a mais de um portão. Então eu não vou usar o artigo os portões. Ou então uns portões. Para falar do feminino e do masculino, que nós já falamos, e para falar do singular e do plural. O singular eu já disse, se refere a um, plural a dois. O feminino a gente coloca o artigo a ou uma, e o masculino se coloca o artigo o ou um. O sufixo ão. O sufixo ão é o aumentativo de algumas palavras, e o sufixo inho e zinho é o diminutivo de algumas palavras. Por exemplo, porta é a palavra normal, mas quando eu troco o a pelo ão, vai virar portão. Portão é uma porta grande, é como se fosse grande, um exagerado. Portão. Aí, se eu me refiro ao substantivo porta e eu acrescento um inha na frente, eu tiro o a e acrescento o inha. Como é que fica? Fica portinha. Muito bem. Vocês já entenderam. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ver primeiro o nome em singular indica um só elemento e no plural indica mais de um elemento. O jeito mais comum para se formar o plural é acrescentando um S. Por isso que eu digo um dedo, dois dedos. Um ventilador, dois ventiladores. Né? Um nariz, dois narizes. Acrescento um S. Vamos ver outra informação. Né? Para compreender isso daí, nós vamos ver aqui o número dos substantivos. Aí nós temos aqui a borboleta é no singular e as borboletas é no plural, tá? A borboleta se refere a um elemento
E as borboletas é a mais de um elemento. Se refere a mais de duas borboletas, né? Muito bem. Aqui mais embaixo. Descubra o segredo e continue. Aí é que o segredo é esse, por exemplo. Nós vamos colocar palavra no singular e desse lado as palavras no plural. Como? Vamos lá. Por exemplo, os grilos. Onde é que eu vou botar? É à esquerda ou à direita? Os grilos. Aí eu vou e me refiro só a um. O grilo. Então, eu posso colocar aqui no plural. Os anéis, os ratos. Agora, quando eu vou aqui para a esquerda e boto o lápis, você está segurando apenas um lápis. Aí você bota para o singular. O ônibus, o pires, o tênis, o atlas. Muito bem. Vamos para a próxima tarefa. Aqui nós já vamos explicar o gênero masculino, que se refere ao substantivo em que é possível antepor o artigo o ou um. Exemplo, o quarto é masculino, um médico é masculino. Pertencem ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo a ou uma. Exemplos, a sala, uma médica, uma mão, uma mãe, uma filha, a sala. Entendeu? Vamos continuar. Agora, para poder ver se você entendeu, tem a explicação e em seguida tem o exercício masculino e feminino. Oxe, se você tá vendo aqui menino. Com licença, deixa eu terminar de ler. Na questão número 1 diz, forme o feminino, trocando a letra O final pela letra A. Muito bem. Aí eu tenho aqui, ó, menino. Então, bem no final, essa letra A eu vou botar menina. Porco, porca. Aluno, aluno. E assim sucessivamente. 2, forme feminino, acrescentando A no final. Aí, professor, se eu acrescentar um A, bem aqui, depois do R, vai ficar o quê? Vai ficar professora. Autor, se eu acrescentar um A, autora. E assim sucessivamente. No 3, como é que nós vamos fazer o 3? Forme o feminino conforme os exemplos. Aí tem capitão, capitã, irmão, irmã, leão, leoa. E assim vai. Nós vamos agora entender o que é o diminutivo e aumentativo. Aí diz que o grau normal do substantivo ou de uma palavra indica o tamanho normal de um objeto. Ou seja, por exemplo, se você pega um prato, você sabe muito bem o tamanho de um prato. Prato que você almoça. Então, o grau diminutivo desse prato é você pegar um pratinho menor. O grau diminutivo dele vai se referir ao tamanho diminuído desse prato normal. Aí você pega um pratinho de plástico pequenininho, então você diz, aquele meu prato. Não, pega o pratinho, porque ele é menorzinho. E aí se você tem um maior, que às vezes é de botar salada, você fala o pratão. Pratão. Então, o grupo ão, né? A expressão ão é para aumentativo e inho é para diminutivo. Isso que fica pratinho e pratão. O normal é prato. Tá bom? Vamos lá ver se você entendeu. Aqui diz, complete com o diminutivo dos animais. Ora, aqui já está na palavra normal. Aqui já está na palavra normal ou então... palavra normal. E você vai dar o diminutivo, quer dizer, você vai acrescentar inho, ozinho. O filhote de leão é... Tudo você vai falar a partir dessa palavra. O filhote de leão, aí você tira o E, e aí acrescenta inho. Aí vai ficar filhotinho, muito bem. Aí diz, o filhote de pato é... Ah, não, peraí, não é assim não, perdão. Você vai fazer assim, o filhote de leão, oxe,
Como é que é chamado o leãozinho pequeno? Já tô chamando, né? O filhote de leão é leãozinho. Muito bem. E o filhote de pato é o quê? Você tira o O e acrescenta inho. E o filhote de camelo? Você tira o O e acrescenta inho. E assim até terminar. Muito bem. Então, é só até aí a tarefa.